Oi, sejam muito bem-vindos a este canal. Pessoal, eu sou a Adene do Carmo, sou professora, estou aposentada do serviço público, mais uma vez professora para sempre professora, mas não é sobre a profissão que eu vou falar para vocês. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que dentre as palavras que eu falar, uma delas vai cair direitinho para a sua vida. E é como o tema diz, né? Já fiz de tudo para esquecer e eu não esqueço. Pode ter certeza, não é o amor. Não é alguém que a gente gosta. Para mim é muito mais fácil encerrar quando é preciso encerrar uma relação. Porém, nem sempre foi assim, mas com a maturidade a gente aprende. 58 anos, já dá pra gente ter uma certa maturidade, não é? Mas o que eu vim falar para vocês é o seguinte: eu sou professora e eu trabalhei por muitos anos na educação especial, cerca de, acho que acredito, uns 10 anos, para melhor assim dizer. E sempre acreditei, porque eu sempre fui uma professora que eu acreditava e acredito que qualquer aluno pode aprender, né? Pode aprender algo. Muitas vezes a gente quer que ele aprenda a ler, escrever, mas muitas vezes também a condição cognitiva, a condição do entender está comprometida a ponto de que ele não consegue aprender a ler e escrever, mas ele pode aprender a ler o sentido da vida. E eu vim contar para vocês uma história, porque é que eu não consigo esquecer, né? Esse público da educação especial, as crianças especiais, eu não consigo esquecer. Já fiz terapia, porque a situação ela foi de um ponto, né? O que eu sentia pela exclusão que eles passavam, ela teve várias fases. E eu cheguei numa fase que existe exclusão, muitas vezes por falta de entendimento, mas também muitas vezes, a maioria das vezes, eu digo a vocês, que é por conta da filosofia de como a gente vê o outro, tá bom? Eu vejo o outro com possibilidades. Eu sinto. Então, minha gente, isso aqui é um estudo de caso. Então, eu tive que fazer terapia. Não sei se vocês conhecem constelação familiar. E na constelação familiar, eu fui levada, motivada a entender que é uma missão. Quando a gente tem uma missão, quando Deus nos dá um propósito, todo mundo tem um propósito, né? A gente vem para essa terra não só é para passear, né? Não só é para se divertir. E eu sofri muito. E eu ainda sofro, mas agora com mais leveza, por entender que se o mundo não é inclusivo, eu só posso ser inclusiva, porque se eu for mais uma pessoa concordar com esse mundo, aí sim, o mundo jamais será inclusivo, né? É a questão da semente. E já fiz terapia e mais terapias. A constelação familiar foi a melhor. Porque, sim, é de uma forma que é feita que você não tem noção. Só quem passa sabe. E olhe que eu vim eu sou de uma filosofia holística, né? Que é essa filosofia que a gente acredita no todo da pessoa, que eu levo a espiritualidade como ponto de partida para entendimento de comportamentos e tudo mais. Então eu passei por várias fases, porque eu fui, né, eu passei por um momento que foi assim,
Eu digo para vocês, a minha alma ela saiu do corpo e voltou. Foi quando eu tive que sair de uma coordenação aqui na minha cidade, onde eu implantei a política de educação aqui. Eu digo para vocês, naquele dia eu morri e vivi. Eu ressuscitei. Foi como terem tirado um filho dos meus braços. Mais ou menos assim. Para quem é mãe. Para quem sente o filho como seu. E não foi fácil. Foram muitas dores. Foram várias estratégias criadas para não ficar longe. Sabe a mãe que perde o filho para o pai? Porque ela não tem condições. Fui eu. Eu não perdi filhos para o pai, né? Eu tive que sair da coordenação porque vocês sabem que no Brasil, não sei no resto do mundo, se a gente não vota naquele político, você pode ter a capacidade maior do mundo. Você não fica no cargo, porque você não votou nele, entendeu? Você pode ter feito chover no deserto. Porque já choveu em Dubai, né? Então eu passei por vários processos. E foi dolorido, muito dolorido. Muito, muito. É tanto que eu acho que se eu fechar os olhos e voltar a ser, né? Não sei se eu ainda não derramaria lágrima. Mas eu tive que criar outras estratégias de sobrevivência. Então eu fiquei junto com eles em uma sala do AE, né, que é Atendimento Educacional Especializado, e ali era briga. Era briga porque a pessoa que estava entrando para conduzir a educação especial, ela tinha uma filosofia diferente daquela que eu acredito. Eu acredito e eu digo sem medo de errar, é a certa. Eu não tenho dúvida nenhuma que esta filosofia de vida que eu levo para com o trabalho das crianças com necessidades especiais, ela é a certa. E às vezes, por sentir isso, por acreditar nisso, a exclusão bate em mim, mas ela volta, porque eu não nasci para ser excluída. Ninguém nasceu. Então, eu fiquei, como se diz em espanhol, destroçada, entendeu? Aqui no Brasil, sabe? Partida. Mas eu sobrevivi. Aí, a gente vai passando pelas fases, eu passei por fase de luta, de estar, sabe? Criei um espaço privado, mas com abertura para aqueles que não pudessem pagar. Mas havia um movimento para que o meu espaço não desse certo. E não sabiam essas pessoas que não é o espaço físico que me faz ser inclusiva. Porque o espaço que me faz inclusiva, ninguém desfaz ele. Ninguém. Então eu realmente tive que, pouco a pouco, tendo que limitar os atendimentos e tal, e acabei fechando assim o espaço físico, que era uma casa grande. Mas o espaço é aqui. Esse aqui, ninguém fez. Então eu passei por várias fases. Então, me doendo, aí uma dor diferente da outra, porque eu entrava em questões onde eu via que as pessoas poderiam dar continuidade, né? E qual é o problema de você estar varrendo daqui para cá, e você me dá a vassoura e eu continuar varrendo na mesma
direção para que o chão fique limpo. Qual é isso? Mas o tempo passou e eu amadureci e resolvi, falei assim, a partir de hoje, eu só vou atender quem quer ser atendido. Quem acreditar que a criança pode, que a criança nasceu para ser feliz, que ela não precisa ser vista como síndrome de Down, autismo, aquela coisa toda, então pouca, coitadinha, venha para o meu lado que eu vou estar. Porque eu não nego a palavra, não nego a ação, mas também eu não vou estar atrás de quem não quer. Isso foi... E eu comecei a me desligar das ações externas, né, de fora, de escolas, de instituições de reabilitação, tal. E assim, dei alta a crianças que estavam comigo há muito tempo, e eu sempre dizendo para a mãe, ela consegue caminhar sozinha na escola, não precisa tal. Aí o que ocorre? Estava eu numa festa, curtindo um som de Adilson. Quando eu olho, estava assim de lado. Uma moça que eu atendi. E que ela era excluída porque ela babava, porque ela chegava com cheiro de xixi. Por mim, não. Mas não, em outros lugares, que eu não quero citar o nome, porque é melhor não, né? E eu dizia, sente aqui. Ela consegue. E ela entendia tudo que eu dizia. Mas como a menina babava, tinha um aspecto, né? Não era um aspecto de limpeza e tal, mas eu não estava ali para isso, não. Eu estava ali para ajudar ela no entendimento. E ela entendia, ela não falava nada, mas ela entendia. E foi a coisa mais linda, porque eu não filmei, porque eu fui pega de surpresa. E eu não filmo, porque eu não gosto de filmar as crianças, sabe? A não ser que a mãe queira dar um depoimento e tá com o filho de lado. Aí é diferente. Mas eu fui pega de surpresa nessa festa. Ai. Eu vi assim a menina dançando, sabe? O cantor tocando e ela acompanhando com o ritmo. Vocês entendem? E ela olhou para mim e ela me reconheceu. Ela foi e tocou a mão assim, ela não fala, e depois beijou a minha mão, e claro que eu beijei a mão dela, e daí, né? E eu vi assim, que a mãe não me reconheceu não, eu via que a mãe achava que ela estava me incomodando, e eu não. Aí eu comecei a dizer para ela, pode dançar, e aí ela continuou dançando. Talvez eu bote aqui nesse vídeo uma parte que eu filmei ela para baixo e ela dançando. Então, gente, existem coisas que não dá pra gente esquecer, porque não é pra gente esquecer, por mais que doa. Quando é uma missão nossa, a gente não esquece, entendeu? E o que eu vi naquela menina? Vida. A vida dela se processando através da dança. Ela escutando e curtindo. E que bom, meu Deus, que a mãe dela levou ela para esse show. Então, o que eu digo para vocês, às vezes a gente quer esquecer algo, a gente insiste, acha que aquilo ali não é pra gente, mas quando o universo não quer, não bata de frente, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E aguarde mais histórias, curta e compartilhe aí, escreva, porque quem sabe, de repente uma dessas palavras pode trazer um alento ou provocar uma atitude em quem está precisando. Beijo, fiquem todos com Deus.